Oi, rapaziada. Nossa, tô chamando vocês de rapaziada hoje. Quer dizer, tá de amargar o negócio aqui. Mas vamos em frente. Hoje a nossa reflexão vai ser sobre cuidados estéticos durante a pandemia, que é sempre bom a gente estar bem alinhado, mesmo estando em casa. Vocês repararam até que eu dei um corte no cabelo, né? É moderno que eu tô. Foi meio que uma imposição da Eleonora para eu continuar na família. Eu achei meio agressivo, mas para não criar caso eu resolvi cortar, né? Pedi para ela mesma fazer o corte, ela falou assim, nem ferrando. Aí ela marcou um salão para mim. Eu queria mesmo ir lá no Seu Freitas, que é um barbeiro que eu corto há muitos anos, mas achei mais arriscado, porque o Seu Freitas é daquela turma que não tá acreditando muito que o coronavírus existe. Sabe aquele pessoal que parece que ficou em coma todos esses meses? Aí quando acordou acha estranho, tá todo mundo de máscara? Esse é o Seu Freitas. Aí eu fui no salão de beleza da Eleonora mesmo. Foi tudo muito difícil, né? Assim, já começou pelo desapego do pijama. A gente não pode ir assim de pijama no salão de beleza, né? Aí eu tive que tirar. Mas teve o lado bom que eu abri meu armário. Nossa, vi tanta roupa lá que eu não via há tanto tempo, me emocionei até. Coloquei um jeans, coloquei uma polo básica, assim. Eu me senti indo pra uma festa, assim, de bonito que eu achei que ficou, sabe? Aí eu fui, mas essa alegria durou até entrar no salão, né? Porque, meu Deus, tinha tanta gente naquele salão de beleza que a sensação era desesperadora. Eu me sentiria mais seguro, assim, num poupa-tempo sem máscara, do que de estar ali. Eu pensei até se o governo não mandou fechar tudo e só deixar o salão que a Eleonora corta o cabelo aberto, porque parecia que estava todo mundo ali no salão. Foi tenso. E a mulherada tudo bonita, cortando cabelo, fazendo unha, chapinha e aquelas luzes, né? E eu pensando assim, pra onde que essa gente bonita vai depois daqui, né? Não entendi nada, vai ver uma live em casa? Sei lá, cada um com seu cada qual, né? Eu sei que já faz 4 dias que eu fui lá cortar o cabelo, mas o pescoço tá doendo até hoje, né? De tensão. Já começou ali no lavatório, que você põe a cabeça assim pra trás, você já tá entregando tua alma meio que pra Deus ali, né? Seja o que Deus quiser, mesmo com máscara. Cada gotinha de água que voava assim meio na minha testa, assim, pra mim era uma piscininha de coronavírus vindo em direção à minha boca. Desespero total. Mas segui. E a coisa vai piorando, né? Que daí veio o corte em si. Tudo lá muito chique, muito protegido, sabe? Mas não adianta, né? A moça corta o teu cabelo, põe a tesoura ali, aí pega a maquininha, passa, aí põe a mão na tua testa, aí corta o topete. É uma sensação que você tá ali prestes a ter um contato direto com a Covid. E como é um salão muito bonitão, eles oferecem água, café. Eu falei, não, obrigado. Imagina. Acho que eu só volto a tomar café fora de casa daqui a uns 7 anos só. E que dirá. Aí a cabeleireira depois resolveu começar a puxar papo, né? Que todo cabeleireiro gosta de trocar uma ideia, assim, né? E ela falando lá, e eu só aqui, ó. E ela, esse coronavírus já deu, né? E eu falei, já deu. Ela falou, eu tô tomando todos os cuidados, mas ontem na festinha de aniversário da minha sobrinha de 4 anos, a gente teve que abrir uma exceção, né? E eu, E ela contando a história da festinha e eu tentando contabilizar ali quantas pessoas que ela teve contato durante a festa. Nos 5 minutos de história que ela me contou ali, ó, eu percebi umas 14 pessoas que tiveram contato direto com ela. Enfim, eu fiquei ali desesperado, mas não tinha pra onde correr. Falei, deixa ela acabar o serviço. Aí ela cortou o cabelo, eu paguei e saí correndo. Tomei banho em casa, lavei a cabeça tudo de novo. E desde esses 4 dias atrás eu só faço rezar. Pra estar tudo bem comigo, tudo bem com as pessoas da festinha também, importante pra eles e pra mim, né? E tentar manter aí o corte, né? Não deixar ficar muito grande. Eu acho que dá pra ir assim de 5 em 5 anos no cabeleireiro. Tem que manter o penteado.